na sexta-feira agora, começou um monte de matéria a sair a resolução atual da Naughty Dog. Naughty Dog, pra quem não sabe, é criadora de The Last of Us, criadora de toda a franquia Uncharted, e que agora tá com Intergalactic, The Heretic Prophet, que é o seu próximo grande lançamento, enfrentando novamente um problema chamado crunch, né? A empresa está novamente envolvida com isso, estão saindo relatos de que o estúdio voltou a praticar crunch nesse ano, mais especificamente ali no final do mês de outubro, muito em relação a uma demo interna que eles estavam fazendo do Intergalactic para ser exposto provavelmente para os executivos da Sony e que tem obrigado os desenvolvedores da Naughty Dog a trabalharem mais do que o combinado. Outro ponto também muito relevante em relação a isso é que eles mataram o trabalho remoto, tá todo mundo de volta para trabalhar no estúdio, focando aí provavelmente, segundo que as matérias que tem, né, vazado a respeito desse assunto estão trazendo, um lançamento do game para 2027, não importa o que aconteça, digamos, né? E eu queria saber de vocês, até porque a Naughty Dog, eu acho que ela é uma empresa que, ao mesmo tempo que você tem o que criticar ela por conta dos problemas relacionados a crunch de jogos anteriores, ela é ainda uma empresa que defende pautas muito importantes, ela é uma empresa que tem aí à frente ali o Neil Druckmann, né? Que é um cara que tenta vender uma imagem, né? De cara legal, de cara que quer proteger os seus funcionários, desde que ele assumiu a diretoria do estúdio. Mas, de novo, estamos aqui associando crunch a Naughty Dog e, consequentemente, a PlayStation, já que eles são o estúdio first party aí da Sony. O que vocês acham a respeito disso aí? O Edu pode começar a comentar, depois a gente passa pro Van Depp. Eu me sinto com muita dificuldade de falar desse tipo de assunto, já que eu nunca trabalhei dentro de uma empresa de games como desenvolvedor, nunca passei por crunch dentro da área de games. É difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Eu passei por situações parecidas quando eu trabalhava na área financeira no Brasil, porque às vezes eu trabalhava, sei lá, das 8, 8 e meia, 9 da manhã até umas 6 da tarde e saía do meu trabalho direto para continuar trabalhando para a empresa, mas em outro ambiente, às vezes na casa do meu chefe, a gente chegava a ficar até meia-noite trabalhando, sabe? E aí você chega em casa, você não consegue dormir, você não teve tempo de lazer, de relaxar a cabeça, no dia seguinte você acorda já cansado e você tem que fazer a mesma rotina de novo. E mesmo que eu gostasse do que eu fazia, eu sabia que aquilo não era saudável. Dentro do mundo dos games, a questão é que às vezes isso rola com muito mais frequência e intensidade do que eu mesmo passava. Então, assim, questão de saúde mental, talvez as pessoas falem, mas é opcional. Não é, cara, porque se você não topa fazer, seu contrato não vai ser renovado, você vai ser o primeiro a ser demitido quando vier uma nova onda de demissões, que é um medo que as pessoas têm dentro dos estúdios. Eu sou muito a favor de você trabalhar de forma equilibrada, porque aí o seu tempo de trabalho é mais produtivo. Então, às vezes, você trabalhar 6 ou 8 horas por dia te faz render mais do que se você trabalhasse 10 horas todo dia, porque a quantidade não necessariamente compensa a qualidade. Mas é um assunto complexo da gente falar do lado de fora, né? Tem gente, não, vocês não podem trabalhar mais de 60 horas, mas 60 horas é muita coisa, tá ligado? Tá escrito no artigo aí. Não, até 60 horas, gente, viu? Não se excedam, não, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem visto cada vez mais isso acontecer, parece que às vezes também, até voltando um pouquinho à pauta de inteligência artificial, parece que eles botam trabalhadores nessas situações difíceis e falam, o output, né, o resultado não foi muito bom, a gente não tá tendo muito trabalho positivo aqui, as coisas estão atrasadas, então a gente tem que automatizar as coisas, viu? Ao invés de contratar mais funcionários. Acho que todas as empresas conseguiriam contratar 3 pessoas a mais para cada equipe. Às vezes deve fazer uma diferença enorme, entendeu? Que isso aí, Van Depp, é planejamento. E aí, eu só vou te explicar. Isso é problema de planejamento quando eles começam a desenvolver o jogo. No orçamento. Porque o que eles alegam? Se agora eles contratarem uma pessoa, não dá. E é verdade que não dá. Porque aí você vai ter que treinar a pessoa que foi contratada e explicar todo o contexto do projeto. Nisso, as horas de trabalho da pessoa que era para estar produzindo são gastas treinando. Então o projeto atrasa mais ainda. Mas a questão é erro de planejamento. Lá atrás, deviam ter contratado melhor para começar o projeto. Isso, concordo. É engraçado que você mencionou, Edu, porque na mídia a gente já tem 2 documentários lançados, ironicamente pela própria galera de PlayStation. Um é o Grounded, que fala sobre o desenvolvimento da Naughty Dog, né? Do The Last of Us Parte 2. E o outro é o Raising Kratos, que é o documentário também da PlayStation sobre desenvolvimento de God of War de 2018. E é muito engraçado que se você assiste os documentários agora, com esse olhar mais crítico, pensando, por exemplo, em ciclos de desenvolvimento, em crunch, em planejamento, ou no caso aqui a falta de planejamento, você percebe como esses jogos
que foram jogos de sucesso, jogos que, né, super enaltecidos, super elogiados, com certeza eles sofreram algum tipo de processo de crunch durante o seu desenvolvimento. Tá claro isso no próprio documentário, sabe? Pelo semblante cansado dos desenvolvedores, pela clara cara de exaustão de muita gente trabalhando no jogo, especialmente nos momentos finais, por momentos em que os desenvolvedores estão dentro do estúdio e você percebe que já tá ali na calada da noite, porque não tem mais ninguém trabalhando ali, o pessoal de limpeza já saiu. Então, assim, é muito doido essa questão de crunch, porque crunch é algo que a gente, há alguns anos na indústria de games, a gente tá tentando expurgar, né? Há muitos anos. Exato. Isso foi pauta de quando eu tinha o Bora Jogar com o Ghost, cara, e antes da pandemia. Então eu tinha o podcast com o Ghost em 2019, cara. Época do lançamento do Spider-Man de Play 4 que a gente começou, eu com o Ghost. Então a gente já falava disso. O Jason Schreier ele tem uma série de livros agora, né, que começou ali com o Suor, Sangue e Pixels, só relatando casos de desenvolvimento de jogos famosíssimos, como os jogos da Blizzard, como os próprios jogos aí da Lariat, de outros estúdios e tal, pelo lado dos bastidores. E aqui e acolá você vê menção à palavra crunch, ao termo crunch. E o mais maluco, que esse tópico ele é tão complicado, eu acho que ele daria pra gente um episódio inteiro do debate só sobre ele, trazendo inclusive desenvolvedores e tal. Tem desenvolvedor, obviamente, né, quem tá no topo, digamos assim, ou quem já tá meio que aposentado da indústria, que acha o crunch, inclusive, necessário, assim, um negócio que eu acho bizarro, mas existem falas. Um dos caras que mais levanta, digamos assim, né, a mão pra falar, não digo bem do crunch, mas pra dizer que a indústria dos games só existe por conta do crunch, ou sem crunch não dá pra ter os jogos que a gente tem hoje, é o David Jaffe, que é um cara muito polêmico, mas que foi o criador da franquia God of War, né? Tipo assim, ele tava à frente da franquia God of War nos seus primeiros games, trabalhou lá atrás, né, nos estúdios de PlayStation, meio que no comecinho ali e tal, e é um cara que não necessariamente defende, como eu mencionei, e nem aprecia 100%, mas ele acha crunch uma parte necessária do processo de desenvolvimento de jogos. Então, assim, isso que o Edu falou sobre essa parada da falta de planejamento, é engraçado quando a gente percebe que talvez essa falta de planejamento, ela esteja no DNA de boa parte desses estúdios que, sei lá, enxergam, por exemplo, o esforço de criar o jogo como um esforço criativo e você não pode colocar prazos na criatividade. Tem muita gente que fala sobre isso, inclusive, nos bastidores desse mundo. Mas que, assim, estamos falando de estúdios que fazem jogos milionários, né? Estamos falando de estúdio que vende 1 milhão de cópia. Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de argumento, né? Relacionado à arte, relacionado à necessidade, especialmente de estúdio grande. Eu acho que em estúdio indie até vai no sentido de que às vezes é uma necessidade, porque você tem uma equipe pequena. A sobrevivência do estúdio, entendeu? Pra poder fazer outro, entendeu? E interessante, Wander, porque às vezes você tem um estúdio pequeno e que precisa lançar o jogo pra poder pagar as contas, ou precisa lançar o jogo naquela janela, porque no mês que vem vai ter um GTA 6, né? E aí não dá, né? E essas coisas são muito complexas, né?